Olá, pessoal! Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Hoje trazendo um assunto muito bacana para que a gente consiga conversar um pouquinho com vocês. E se sintam à vontade, comentem, façam os seus comentários, as suas contribuições e também envie essa live para as pessoas que trabalham, que você conhece, ou você mesmo, que é um profissional da saúde mental, continue conosco até o final. Você que está chegando agora no Recuperação em Foco, seja muito bem-vindo. Aqui você é acolhido e assistido e orientado, né? Mas antes da gente começar, a gente vai colocar uma vinheta, bem rapidinha, só para a gente dar um início aqui no nosso bate-papo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Agora sim, em definitivo, boa noite a você que está chegando agora. Nós estamos sendo transmitidos aqui pelo canal do YouTube na íntegra e também pela página do Recuperação em Foco lá no Facebook. Então, você que queira nos assistir ou por um ou por outro, estamos sendo transmitidos simultaneamente. Renata, prazer ter aqui você no Recuperação em Foco. Se apresente para as pessoas te conhecerem. Fique à vontade, viu? Seja bem-vinda. Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer pelo teu convite, Jairo, porque quando a gente fala de dependência química, a gente fala o tempo todo de parceria e partilhas, né? Todos os dias a gente está aprendendo sobre a dependência química, até porque todos os dias existem novidades na área da dependência química, né? Meu nome é Renata Bauer, eu sou psicóloga formada há 20 anos, esse ano eu completo 20 anos de formação. Pedagoga também, com pós-graduação em neuropsicopedagogia e psicologia educacional, além da dependência química, né? Jairo, só para te colocar aqui, o Roberto, ele disse que não está conseguindo abrir pelo link que eu enviei, tá? Peço desculpas aí para você, só porque vai ter um outro convidado que está chegando. Fique tranquila, fica tranquila. Pode reenviar, ou pode, se quiser, pode mandar mensagem para ele. Ele precisa acessar e tentar logar, eu acho que não deve estar conseguindo, que é o sinal ou pelo Facebook ou se ele tiver canal do YouTube. Tá, um dos dois logins. Eu vou te pedir uma gentileza, Jair. Eu acho que tu tens o contato do Roberto, não tem? Eu acho que não. Tá, então é porque eu acho que tu é melhor que eu para fazer isso. Gente, só um pouquinho, tá? Peraí. Enquanto isso, gente, o nosso bate-papo aqui hoje vai ser muito interessante. Depois a Renata continua a apresentação dela. Por quê? Porque nós entendemos, né, na prática, né, da dependência química, no manuseio dos pacientes, né, entendemos a importância que nós temos que dar nessa questão da dependência química, o olhar, né, clínico para essas questões, tanto para o paciente quanto para a família, no processo individual desenhado com os profissionais adequados que existem dentro de uma clínica ou dentro de uma comunidade terapêutica. Então, com isso, gera muitas questões, né? A dependência química, nós sabemos que ainda né? Infelizmente, ainda é um tabu, ainda é um assunto que, olha, não é legal de comentar, muito menos de vivenciar, né?
Então, você que está nos assistindo, que sofre com essa questão dentro da tua família, com um ente querido, ou se você conhece um vizinho que tem esse problema, um amigo que tem esse problema, se você trabalha, por exemplo, num ambiente onde tem preocupações com esse tipo de coisa, é sobre isso que a gente vai falar. O trato da dependência química e os manuseios, né? Pode continuar, Renata, fica à vontade. Gente, peço desculpas aí para vocês, é que a gente está ajudando ali o nosso colega. Ao vivo é isso. Ao vivo é assim que é bom, né, Jairo? Assim que vale a pena fazer. É isso aí. Então, sou formada há 20 anos em psicologia. Estou agora terminando também a pedagogia. Tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, psicologia educacional e dependência química. Acho importante que vocês entendam, mas, Renata, você já era psicóloga, por que você foi fazer pedagogia? Quando eu entrei no universo da dependência química, eu senti a necessidade de fazer a pedagogia, porque comportamento também é aprendizagem. Então, para eu poder entender a forma de aprendizagem comportamental do dependente químico, o suporte da pedagogia, das teorias pedagógicas, me auxiliou muito, inclusive para trabalhar dentro da metodologia que a gente trabalha hoje, tá? Então, por isso que eu acabei indo também para o viés da pedagogia. E foi uma descoberta, assim, fantástica, fora de série, poder integrar psicologia e pedagogia dentro da dependência química, tá? Minha formação toda foi em Brasília. Eu morei 30 anos em Brasília. Depois fui convidada para trabalhar com um projeto social no estado do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, vim para Santa Catarina para agregar trabalho e qualidade de vida. Acho importante também a gente falar, Jair, porque às vezes a gente fala assim, a recuperação é para o dependente químico, recuperação é para a família. Quando a gente fala em um processo de adoecimento comportamental, e dentro da dependência química, a gente fala muito da questão de defeitos de caráter. Os defeitos de caráter todos nós temos, né? Dentro da dependência química, esses defeitos de caráter são potencializados por óbvio. Mas dentro do meu processo de estudo, trabalhando com dependentes químicos e familiares codependentes, eu pude perceber que a metodologia dos 12 passos, que é a mais utilizada para a dependência química, ela pode ser usada em qualquer situação. Em qualquer transtorno psiquiátrico, em qualquer condição da nossa vida, tá? E aí, por quê? Porque uma das bases da dependência química, todos nós sabemos, é a espiritualidade. E os 12 passos foram retirados de versículos bíblicos, tá? Então, para quem acredita numa espiritualidade, para quem acredita num poder superior, nada melhor do que o melhor e o principal manual de vida saudável que nós temos, que é a Bíblia, né? Não é à toa que ele é o livro mais vendido no mundo. Perfeito. Então, acho importante a gente colocar essa questão da dependência química também dentro dos vieses que nós, como profissionais, precisamos trabalhar, que são os vieses físico, emocional, comportamental e espiritual. Para que nós consigamos ter uma recuperação do nosso paciente num todo, é importante que todos esses vieses, que todos esses fatores sejam avaliados e planejados dentro de um tratamento, tá? E aí eu não falo só do paciente, Jair, eu também falo da família. Porque a família também entra num processo de adoecimento que, às vezes, é mais complicado você trabalhar com a família do que com o paciente. Muito. É um desafio. Né? Então, eu acho importante a gente colocar isso, que dentro da dependência química, independente do tratamento que se escolha para esse paciente dentro de um processo de triagem, né, a família tem que estar envolvida. Posso continuar, Jairo? Olha, agora, o que acontece? Eu consegui o Roberto, não sei se ele conseguiu meu contato, foi lá, eu estou em comunicação com ele aqui, vamos ver se eu consigo fazer as duas coisas aqui, atender ele e auxiliar. Mas vamos lá, vamos tá dando tudo certo. Então tá, o que é importante, Jairo, a gente falar assim, né? São as etapas do tratamento. As etapas, decidir que entendi
que o meu familiar ou que eu estou num processo de adoecimento. E agora? O que eu faço? Né? Às vezes a gente fica meio perdido nessa situação. O que fazer? Bom, primeiro passo que a gente diz pensando já na metodologia, é pedir ajuda. Muito bom. Né? Que é aceitar que eu estou num processo de adoecimento, aceitar que eu sozinho não consigo. Então, a gente pede ajuda para um consultor em dependência química, para um terapeuta, para um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro, alguma pessoa que tenha ali um conhecimento dentro da área de dependência química. Primeiro passo está feito, que é a admissão. Então, eu admiti que eu estou num processo de adoecimento e pedir ajuda. Bato muito na tecla, Jairo, do processo de adoecimento, tá? Porque ainda existe um tabu muito grande, apesar dos estudos avançados que a gente tem na área de dependência química hoje, de que dependente químico é vagabundo. Não, dependente químico não é vagabundo. Ele está num processo de adoecimento e é um processo de adoecimento muito particular. Porque eu estou falando de um adoecimento do cérebro. A gente não pode esquecer que o cérebro é um órgão como qualquer outro. Então, ele adoece como qualquer outro. A diferença é que a forma de adoecimento, os sintomas desse adoecimento e a forma de tratamento serão diferentes, considerando a complexidade desse órgão. Sim. Então, acho importante a gente falar isso também, tá? Porque ainda se escuta muito que dependente químico não tem jeito, que dependente químico é vagabundo, é um lixo, vai morrer assim. E as coisas não são bem assim. A gente tem resultados positivos, né? Eu sou um, né? O nosso convidado aí é mais um, né? E entre outros tantos que tem. Você levantou algumas questões importantes, né? Antes de Paulo Freire trazendo a pedagogia, existia a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus, ele escrevia na areia, né? E deixava as pessoas com uma pulga atrás da orelha. Será mesmo que eu preciso apedrejar? Será mesmo que eu... E aí, essa pedagogia valia a pena na época, né? E por que hoje não nos, né, associar essa ferramenta de tão relevância dentro do setting terapêutico? E eu vou te falar uma coisa, Renata. A hora que eu tenho aí uma certa experiência dentro de clínica, comunidade terapêutica, inclusive algumas referências, né? O pessoal que está acostumado a assistir já sabe onde eu trabalhei e tal. Quando você traz a metodologia pedagógica para o setting terapêutico, faz toda a diferença. Ao entender o sujeito, não é forçar e nem induzir, mas a ofertar essa questão pedagógica para ele mesmo se observar de uma maneira diferente e entender o mundo de uma forma diferente. Né? Então, a pedagogia, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito importante e diferente. Né? Não são todas as pessoas que trabalham com isso. Por quê? Porque tem aquele negócio, né? Vamos trabalhar só com 12 passos, ou vamos trabalhar só com TRE, legal. TRE a gente vai trabalhar vergonha, medo, trauma, entender as questões, legal. Mas os 12 passos é uma programação que, querendo ou não, ela é, como você disse, ela é totalmente estruturada na Bíblia, ou seja, tem muitos princípios, né, sem personalidade, né, e aí sim é aplicável na mudança de comportamento. Né, e isso tudo Isso funciona. Que tu falou, eu acho que é muito importante. Desculpa eu te cortar, Jairo. Fica à vontade. Porque os 12 passos... Uma vez eu ouvi de um paciente assim, os 12 passos não é perfeito. Porque se ele fosse perfeito, todos nós nos recuperaríamos. Então, eu vou te dizer o seguinte, os 12 passos, eles são perfeitos, sim. Qual é a diferença entre todos não se recuperarem? Porque nós não praticamos, tá? Porque se a gente for parar para pensar nos 12 passos, pegando a estrutura bíblica, a Bíblia, ela fala exatamente dos 4 pilares que envolvem a dependência química. Mudança física, mudança comportamental, mudança emocional e fortalecimento emocional, espiritual. Então, se você consegue entender o processo teórico dos 12 passos e colocá-los em prática, olha, eu não vejo um dependente químico que conseguiu virar a chave e realmente estruturar os 12 passos e colocar em prática que não vive recuperação. Boa! É isso tá? aí. Então, assim, os 12 passos, ele é perfeito, sim, ele é uma metodologia
que ela é perfeita desde que o paciente esteja disposto a praticá-la do início ao fim. E aí a base dessa prática, não só dentro da Bíblia, mas também dentro dos 12 passos, que é uma palavra que a gente usa muito na recuperação, é obediência. Boa. Boa. A prática da recuperação e a evolução no tratamento, até dentro do setting terapêutico ou fora, ela só vem por esse viés. Eu preciso ser obediente às coisas que estão escritas ali. Por exemplo, o Narcóticos Anônimos, né? Tem o livro azul lá que tem toda uma história, tem toda uma experiência, inclusive é uma receita básica para nós que somos dependentes químicos, auxiliar e ter ali como livro de cabeceira, que ali eu consigo firmar todas as minhas questões, tirar as minhas dúvidas, ler, reler, procurar um padrinho de acesso rápido, procurar um grupo de apoio também que eu me identifique. Tudo isso são ferramentas fundamentais do processo terapêutico. Mas, para isso, dúvida... ele te exige o quê? Ele te exige um cronograma, uma rotina que te gera o quê? Obediência. É isso. Muito bom. Então, por isso que, às vezes, as famílias perguntam assim, mas por que eles têm que ter um cronograma? Por que eles têm que ter uma rotina? Porque é este cronograma, esta rotina, que vai auxiliar no processo de mudança comportamental, tá? Que vai gerar essa organização do dia a dia, que o dependente químico, quando é no uso, não consegue, tá? Que vai gerar essa obediência. E mais ainda, você que trabalha em clínica, você vai entender o que eu estou te falando. Eles chegam para nós extremamente ansiosos. Por quê? Porque a mudança dá medo. São anos numa zona de conforto e daqui a pouco alguém vira para você e fala assim, você muda, você muda. Isso vai gerar uma ansiedade. E quando eu crio um cronograma, quando eu crio uma rotina, o meu nível de estresse, o meu nível de ansiedade reduz. Então, eu consigo trabalhar melhor esse paciente no processo de conscientização, eu consigo reduzir, inclusive, medicação, porque ele não está tão ansioso, ele dorme melhor, ele vai oxigenar melhor o cérebro dele. Então, todo aquele processo de medicação, com essa organização, também pode ser reduzido, porque eu vou ter um paciente menos depressivo, eu vou ter um paciente menos ansioso, porque ele vai, de uma certa forma, ter um controle da rotina dele. Então, ele não vai ter uma expectativa acima da média que vai gerar uma frustração. Muito bom, muito bom. Olha, aqui, se parássemos aqui, eu já tinha aprendido bastante, viu, Renata? Interessante esses assuntos que a gente está trazendo, porque, gente, daqui a pouco eu coloco os comentários aqui para a gente agradecer e para a gente dar boa noite. É interessante a gente trazer isso. Por quê? Porque se de repente você sofre essa questão na tua família e não sabe como conduzir, né? Aqui a gente está explicificando, né, para as pessoas como que é a tendência disso. Porque a dependência química, como diz, né, a Renata, ainda é um tabu. As pessoas não entendem e também não querem entender, viu, Renata? E aí se trouxe a questão da codependência. Muitas pessoas, eu acredito que a codependência será sempre um desafio. Que pessoas que querem entender, aquelas pessoas que falam assim, pô, já entendi até aqui, não é mais, eu já descobri que o problema não sou eu. Mas espera um pouco, né? A gente contribui, né? O Wesley, eu sigo esse cara no Instagram. Uma vez eu vi uma live dele, ele falava assim, dos recortes, ele falava assim, a mudança de comportamento, ela vem primeiro se você conseguir mudar o seu ambiente. E o ambiente modificado tem acesso único e exclusivamente no meu hábito. Então, eu consigo identificar algumas questões só na mudança de ambiente. Lembra de sua mãe? Lá, quando era pequena, você mudava o sofá de um lugar e ia para o outro na sala. Só essa mudança faz toda a diferença no meu dia a dia. Quanto mais outras mudanças significativas trazendo. E aí, Jair, você vai entrar numa seara que eu acho interessante. Acho que agora o Roberto conseguiu. Tá. Boa noite, Roberto. Beleza? Boa noite a todos, tudo bom? Beleza? Desculpa o atraso. Fique tranquilo, seja bem-vindo ao nosso meio aí. Obrigado. Pode continuar, Renata.
Você entra numa seara interessante, Jairo, porque a gente, falando de espiritualidade, a gente entra na questão de mudança de energia, né? Quando o adicto ele chega para nós num processo de tratamento ali inicial, de repente até de uma não aceitação do processo de adoecimento, ele chega numa energia vibratória muito baixa. Até porque a gente sabe que os ambientes os quais o dependente químico perambula no processo de adicção são ambientes extremamente pesados. Sim. Né? E aí entra um pouco dessa questão também do resiliência, trazendo esse nome de spa terapêutico, porque a nossa intenção também é trabalhar, por exemplo, essa modificação de energia. Como? Através da musicoterapia. Então, a gente trabalha com músicas com um nível de hertz alto, tá? Para mudar essa energia da casa, mudar a energia do ambiente, mudar a energia do paciente. Muito bom, muito bom. Tá? Então, é exatamente isso que você traz. Mudar um móvel de lugar, muitas vezes, vai trazer uma mudança de energia, vai fazer com que as coisas circulem, de repente até o vento circule de uma forma diferente, né? E isso gera um ganho ali para o nosso paciente, gera um ganho para aquele ambiente e, por consequência, uma mudança de sentimentos e uma mudança de comportamento, né? Com toda certeza. E aí, daqui a pouquinho a gente retoma. Roberto, seja bem-vindo, cara, no nosso meio aí. Se apresenta para a galera aí. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Roberto Ribeiro Campos, eu tenho 48 anos. Juntamente com a Renata, nós criamos uma metodologia diferenciada, né, em mais alguns profissionais técnicos. Eu também sou, antes de qualquer coisa, dependente químico. Eu fiz um tratamento, me encontro limpo aí há múltiplos anos, tá? E também fui buscar um pouco de conhecimento, né, estudando, sou consultor especializado na área da dependência química e terapeuta também, né? Muito bom, muito bom. E aí, Roberto, a gente estava trazendo a importância do manejo da dependência química e da complexidade que a gente carrega, porque eu também identifico com você, também estou em múltiplos anos limpo e só por hoje a gente carrega uma baita de uma responsabilidade que é ficar limpo, só por hoje. Né? E a gente entende hoje que não é só ficando limpo, a gente precisa, assim, como você fez, buscar conhecimento, prática, fazer o desenvolvimento da minha vida diferente, tendo rotina, Renata, tendo o cronograma a ser desenvolvido na minha vida, porque assim, nada mais, nada menos, o repertório da minha rotina era só único e exclusivamente uso de drogas. E aí eu começo a identificar a minha rotina, a minha prática, o meu incentivo, aonde eu busco, né? Aonde eu planejo. Hoje eu tenho poder de decisão, né? Porque, querendo ou não, a dependência química, uma hora ou outra, ela vai se tornar pano de fundo. E aí eu vou dar de cara com os meus próprios problemas, com as minhas próprias realidades. E aí? Não tem mais a dependência química para culpar. E aí eu tenho a responsabilidade sobre os meus atos. Concorda, Roberto? Sim, com certeza. E o que acontece? Pensando nisso que tu colocou, é a grande dificuldade que eu vejo, tanto do dependente químico em tratamento, né? E para a família também. A questão, assim, a grande dificuldade de entendimento é que dependência química é um transtorno psiquiátrico, né? Assim como qualquer outro transtorno, as pessoas não conseguem ter noção, porque elas não buscam conhecimento sobre isso, né? Também, muitas pessoas, se nós for falar numa questão de tratamento, a gente fala de orgulho, de prepotência, né? Esses traços fardos aí que todo ser humano carrega, mas é potencializado na dependência química. Então, o dependente tem aquela questão de achar que é inteligente, de achar que sabe das coisas. Então, às vezes, ali, 90 dias, 180 dias, 270 dias, acaba servindo só de um tempo de passagem, né? Porque a falta de entendimento, que é um transtorno psiquiátrico, que deve ser tratado tal como, que é biopsicossocial, espiritual, comportamental, que a mesma energia que gasta para fazer o uso de substância deve ser, no mínimo, empregado para a tua recuperação, a maioria das pessoas não faz o tratamento, sai de um tratamento
como se fossem pessoas normais e querem ter uma vida normal. Mas é a mesma coisa de um caso de esquizofrenia, né? Uma pessoa que tem uma esquizofrenia, seja lá o grau que for, ela não querer tomar medicação. Exatamente. Se ela não tomar medicação, a doença vai desencadear, ela vai estar entrando em surto, vai ficar instável até o ponto que vai ter que ter uma intervenção com internação para poder estabilizar de forma medicamentosa. O dependente não cuidar do comportamento dele, né, e o social dele, vai voltar. Sim. A grande maioria do tratamento cura a dependência. E a dependência, como qualquer outro transtorno psiquiátrico, ela pode ser estacionada. Sim. Então, o grande índice de caída não é pelas falhas de tratamento, mas sim pelas falhas pós-tratamento. Né? Muito bom. Tanto do paciente quanto da família. Muito bom. Roberto, o seu áudio está dando uma falhada, não sei se é a conexão ou está distante do celular, não sei, mas vamos tentar melhorar aí. Tentar melhorar agora. Tá, bom, muito bacana esse teu posicionamento, trouxe aí uma questão, né, psiquiátrica de um transtorno como um todo, né, e nesses tipos de serviços prestados, como vocês oferecem, assim como outras residências terapêuticas ou até clínicas especializadas oferecem, para ter o manejo dessa estrutura e entender esse transtorno juntamente com a equipe médica e melhor, juntamente com a família, que seja equalizado todas essas informações, né? E aí, antes da gente entrar em outra pauta, Renata, que tem bastante coisa para a gente conversar, né? Eu quero dar boa noite para a galera, que talvez vocês conheçam também. Vamos dar aqui, ó, quer ver? Maicon está entrando lá pelo YouTube, não sei se vocês conhecem, mas... Conhecemos. Né? Que legal, seja bem-vindo, Maicon. E não esqueça, dê o seu like lá, compartilhe a nossa ideia aí e fique conosco, sempre temos conteúdo bem legal aqui. Outro Maicon Luiz, também está nos assistindo. Maicon, seja bem-vindo, também deixa o seu like aí conosco, fique até o final. Lucimara Louvores, que legal. Muito bom estar aqui com você. Permaneça com a gente, comente, faça uns comentários, tire as suas dúvidas. Célia Oliveira, olha aí, tem uma galera em peso, hein? Seja bem-vinda, dona Célia. Boa noite, fique com a gente. Obrigado de vocês estarem contribuindo com a nossa live aqui. E com toda certeza a gente agradece a presença de vocês aqui. Márcia, né? Olha que legal. Que momento importante. A aquisição de conhecimento e informações são essenciais. Olha aí. Nossa live está alcançando pessoas aí, gente. Né? Que legal. Esse é o objetivo, né, Jairo? Com toda certeza. E aí a troca depois, né? Depois a live fica gravada, vamos trocar energia, galera. Vamos se comunicar, né? Vamos se doar aí em relação às dúvidas e também a gente não está aqui para ensinar todo mundo, não. Vamos trocar, que eu acho que é legal, né? A Clarissa também, dando boa noite para nós. Sócrates também está aqui com a gente. Boa noite, Sócrates. Não esqueça de dar o seu like e permanecer até o final. Bom, vamos dar uma paradinha. Eu queria trazer, assim como todo tema eu dou uma pesquisada, né? Eu trouxe sobre a questão da moradia assistida ou residência terapêutica. Né? A moradia assistida ou residência terapêutica é um lugar de acolhimento para as pessoas que necessitam de suporte em sua vida do cotidiano. Né? Ela não é uma clínica, nem um hospital, nem escola, mas uma residência de fato em local em que os moradores buscam fazer dele um ambiente do lar. Tô certo, galera? Agora vocês... Renata, é com você. Jair, mais do que residência terapêutica, eu gosto muito da palavra residência inclusiva, tá? Muito legal. Por quê? Porque, na verdade, a gente está falando de um processo de adoecimento comportamental que deixa o nosso paciente à margem da sociedade por uma série de fatores, tá? E o principal objetivo hoje do Resilienza, por isso que ele é uma residência inclusiva, é essa reinserção social. Reinserir esse paciente que entrou num processo de adoecimento, tá? E acabou se isolando da sociedade,
para um convívio social e familiar saudável. Muito bom. Tá? Tanto é que a gente usa muito essa palavra, reinserção. Durante todo o nosso tratamento, a gente fala de reinserção, não só a reinserção social, de convívio social, não só familiar, mas também uma reinserção laborativa, uma reinserção educativa. E aí, por isso, o forte aí da pedagogia. Exatamente. Tá? E só que eu só queria retomar um pouquinho do que a gente estava falando, que quando a gente fala em busca de tratamento, é importante também que as famílias entendam que é importante ser feita uma triagem adequada com esse paciente, tá? Porque tem paciente que vai se adaptar a certo tipo de tratamento e tem pacientes que vão se adequar a outro. Por isso que hoje a gente tem a comunidade terapêutica, tem a clínica psiquiátrica, tem as residências inclusivas, porque o principal é a gente tentar identificar o que o nosso paciente precisa naquele primeiro momento. Tem paciente que vai precisar passar pela psiquiátrica para desintoxicar, estabilizar a medicação, tem comorbidade. E daí depois ele vai para um processo de inclusão, de reinserção social, vamos dizer. Tem paciente que ele não tem comorbidade, mas que ele está num processo de perda cognitiva que a gente precisa trabalhar a reinserção educacional, cognitivo, redução de sequelas ali de cognitivo, principalmente memória. Então, essa triagem inicial com bons profissionais que realmente tenham conhecimento da área é extremamente importante. Por isso que existe o consultor em dependência química, por isso que existe o terapeuta. Normalmente, quem faz essa primeira triagem são os terapeutas, né? Até para a gente poder entender qual é o perfil do meu paciente. Não adianta, por exemplo, eu pegar um paciente em surto psicótico e querer fazer uma reinserção educativa ou laborativa nele. Não vai rolar. Quiçá uma social. Né? Então, a gente tem que pensar isso. Posterior a essa triagem, tá? Bom, se decidiu por uma psiquiatria, se decidiu por uma reinserção social, por uma residência inclusiva ou por uma comunidade terapêutica, né? Como é que essa equipe vai trabalhar esse paciente? Porque, por mais que eu tenha 20 pacientes na unidade, o planejamento de cada um é individual, porque cada um vai ter um processo de defeitos de caráter, de aceitação, dentro do seu processo de adoecimento. Tem aquele paciente que chega para nós que ele já está num processo de aceitação melhor. Tem aquele outro paciente que vem numa negação total e que não se vê num processo de adicção. Principalmente a gente vê isso no alcoolista. O alcoolista é um paciente que não se vê num processo de adicção e não entende o alcoolismo como dependência química, porque é uma droga socialmente aceita, né? Então a gente glamorizada ainda, né? É glamorizada, ainda é glamorizada. Exatamente. Então aquela coisa assim, mas eu só bebia 5 latinhas todos os dias, eu não posso ser considerado alcoólatra. Né? Então, isso a gente também acaba tendo que desmistificar. Então, esse planejamento individual, ele é extremamente importante no tratamento. Por isso que hoje o Resiliência optou em trabalhar com menos pacientes para poder trabalhar exatamente essa qualidade de atendimento. Onde a gente consiga entender as peculiaridades do nosso paciente. E poder dar um atendimento de qualidade dentro da necessidade dele. Muito joia. Gente, fantástico até aqui, né? Aprendendo bastante, trocando aqui. Roberto, agora uma pergunta bem específica para nós, né? Que nós temos uma identidade que nós somos dependentes químicos. Qual, para você, hoje como consultor, como sócio aí da Resiliência, eu queria trazer para nós pensarmos. Qual é a sua demanda maior que você entende que seja no trato e na demanda da dependência química?
Eu não compreendi bem a tua pergunta. Será que pode ser um pouquinho mais claro? Vamos lá. Na resiliência, né? Você como consultor e tendo acesso ali, por exemplo, desde o primeiro acesso da família, para entender o projeto que vocês desenvolveram, até o ente querido propriamente dito, chegada na resiliência, qual seria o desafio que você tem de maior com esse paciente, por exemplo? Na triagem, qual o momento da permanência dele que você enxerga que seja mais desafioso para você ali como profissional? O primeiro momento, tá? Já começa a demanda na família. A família está muito fragilizada, né? Porque são vários viés que chegam até nós, né? E normalmente esse processo de internação se inicia comigo, né? Eu faço viagem, né? Com a família normalmente. Então, a família fica fragilizada, chorando. Por exemplo, a mãe fica chorando que vai ter que internar o filho. E o filho pode estar desencadeando um transtorno psiquiátrico irreversível no uso. O filho está na morte, tanto quanto em situações de pessoas e locais. Para internar, é uma questão. Então, a demanda já começa em mostrar para a família que o tratamento é uma oportunidade. E não é uma punição, não é um sofrimento, não são maus tratos. E uma oportunidade de oferecer a vida do indivíduo e a família toda. Então, esse processo é bem delicado no início. Né? Posteriormente, os primeiros 15 dias, normalmente por causa da intoxicação, né? E tu sabe, Jair, que nós, dependentes químicos, nos tornamos extremamente compulsivos. Então, independente de medicação, a abstinência, a fissura é extremamente grande. Né? Muitas famílias até às vezes questionam a questão da medicação. Nós procuramos trabalhar com a medicação mais leve. A família não tem a compreensão quanta no organismo que nós ingerimos. Então, nós tomarmos uma medicação psicotrópica, nós tomarmos um Rivotril, não é a mesma coisa que uma pessoa que nunca usou substância. Sabe? Elas acreditam que um Rivotril vai fazer um efeito igual numa pessoa que nunca usou substância. O nosso corpo, tem muita tolerância. Muita tolerância. Então, de tanta droga que nós usamos, tomar um psicotrópico ali que no indivíduo não é portador de dependência química é forte, mas para o dependente não é. Tanto que assim, a nossa maior demanda é o acolhimento que nós temos que fazer com bastante atenção nos 15 primeiros dias. Porque é bem delicado essa questão de abstinência e de fissura. Então tem que estar fazendo em tempo integral o acolhimento, né, o aconselhamento, trabalhando em conjunto com a equipe técnica para poder estabilizar o indivíduo. E aí sim, o tratamento sempre vai começar depois de 15, 20 dias. O primeiro momento ali é só para estabilizar. Independente se ele tem alguma comorbidade, algum outro transtorno. A fase mais difícil é o início do processo, até o entendimento e esclarecimento da família, e os 15 primeiros dias, que a abstinência e a fissura é extremamente grande. Depois a coisa começa a estabilizar bem, né? Por isso que eu falo muito, mas muito mesmo. E muita família tem dificuldade de entender que a codependência, ela não é uma coisa que tu enxerga. E fragiliza o emocional da família tanto quanto o dependente, porque a família não faz o uso de substância. Então, o essencial seria o dependente fazer o tratamento dele e a família, em paralelo, principalmente a pessoa mais próxima, fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento terapêutico, não só para tratar o seu emocional, mas para aprender qual postura de comportamento deve ter durante e pós-tratamento. Porque, assim, muitas vezes, nós abrimos o portão para o indivíduo ali 100% estável. Ele cai no mesmo ambiente adoecido, com a mesma família fragilizada, com os mesmos comportamentos, que eles não se dão conta
e empurram de volta o indivíduo para a zona de conforto, aquela desconfortável na qual ele está se matando. Perfeito. Então, é a família tratar o emocional e entender qual a postura correta de ajudar ali o seu ente para que ele se mantenha em recuperação. Um tratamento vai estabilizar e dar ferramenta para ele se manter, mas sem ajuda é só questão de tempo. Maravilha, maravilha. Obrigado, Roberto, por nos atentar à importância também da família em paralelo a esse tratamento, a essa compreensão, entender o que é dependência química e sim ter uma mente aberta, né? Vamos dizer assim, para as outras possibilidades, né, Roberto? Jair, porque nós presenciamos cada situação, eu particularmente, com a minha própria mãe, mas falando agora hoje, né? De situações de um indivíduo estar em surto, sabe? Correndo risco para ele e para terceiros, e a mãe querer levar o filho para casa achando que vai cuidar do filho. Sabe? Quem de fora olha, chega a ser assustador o tamanho da fragilidade emocional de uma mãe, e se tu vai falar para ela, ela entra em surto também. Porque o quê? Ela não viu o filho dela como um adulto, ela viu o filho dela como uma criança. Porque o emocional está fragilizado. Mas chega a ser assustador. É tipo assim, vamos, meu filho, que eu vou te levar para o buraco da morte, deixa que eu te cuido. E desculpa te cortar, Roberto, a gente entra naquela situação, Jairo, que estávamos conversando anteriormente, do entendimento que a dependência química é um processo de adoecimento. Muitas vezes a própria família não entende o processo de adoecimento do seu ente ali, que está ali na frente, entendeu? Olha que interessante, né? A Roberta trouxe assim, mas eu só tomo 5 latinhas por dia. Vamos entender uma coisa? Vamos lá. Critérios para se ter ou ser portador de um transtorno por uso de substância. Primeiro critério, desejo forte e compulsivo de consumir substância. Se você tem esse critério, vai fazendo um tiquinho aí, ó. Segundo, dificuldades para controlar o comportamento de consumo de substância em termos de início, fim e níveis de consumo. Se você tem o segundo, dá um tiquinho aí. Terceiro, estado de abstinência fisiológica, quando o consumo é suspenso ou reduzido. Faz mais um aí. Olha o quarto. Evidência de tolerância, ou seja, necessidade de doses cada vez crescentes da substância de escolha. Olha o quinto. Abandono progressivo de outros prazeres interessantes em virtude do consumo de substância. Ou seja, tua família mais não significa nada, teu passeio de domingo com família não significa nada. Você levar tua esposa, teu esposo numa churrascaria, num ambiente mais comemorativo, não existe mais nada. O sexto, persistência no consumo de substância, apesar de provas e evidências, consequências manifestamente prejudiciais. Então, assim, se você tem esses pelo menos 6 critérios, faça uma avaliação, faça uma autocrítica. Tende aí um seu momento com você, fala, puxa vida, se eu estou fazendo esse consumo, se eu estou sendo excessivo, dizem que a dependência química é uma doença do ainda, né? Ainda não consegui chegar, mas eu vou chegar. Né, Renata? E acho importante, Jairo, nesse teu checklist aí, colocar, como a gente diz, os nossos jargões aqui dos técnicos, que, na verdade, o uso de substâncias é só a cereja do bolo. O retorno ao uso de substâncias ou a recaída, ela se dá em comportamentos. Então, quando você começa a mentir, quando você começa a ser desonesto, né? Quando você começa a criar situações, né, de desonestidade no teu dia a dia, mesmo que ainda não fazendo o uso de substâncias, as substituições, que são importantes a gente falar também. Mas ele não está usando droga, tá? Mas gasto compulsivo também é um comportamento de recaída. Perfeito. Né? Compulsão alimentar também é um comportamento de recaída. Então, é importante que as famílias entendam, ele não usou ainda a droga de preferência, a substância de preferência, mas começou a fazer uso de jogos eletrônicos em excesso, já demonstra um processo de recaída para chegar
na droga de preferência. Então, é importante que as famílias entendam e observem que o uso da substância é a finaleira, que esse paciente ele já vem demonstrando um processo de recaída comportamental há muito tempo. Então, é importante que se entenda que eu não preciso permitir que o meu familiar chegue no uso da substância para buscar ajuda. Se ele está recaído em comportamento, é mais fácil eu trabalhar a modificação comportamental sem o retorno ao uso de substâncias do que depois quando ele vai para o uso de substâncias. Tanto é que nós temos pacientes no Resiliência que não fizeram uso de substâncias, mas retomaram a internação para um fortalecimento comportamental. Show! É isso. Tá? Então é importante a gente colocar isso e a família estar atenta às substituições de compulsão. O cara muitas vezes não está usando droga, mas está entrando num processo de promiscuidade, está entrando num processo de compulsão financeira, entende? E isso tudo são sintomas do processo de adoecimento que vão levar para o uso. Maravilha! A pessoa volta ao retomar o uso da droga de preferência. Por falar nisso, na importância do Resiliência aí no município de vocês, olha aqui a galera, ó. Boa noite, sou o pai do Lucas Ávila, que está no tratamento com Roberto e Renata. Olha que legal. Resultado de vocês, galera. Resultado que vocês têm proporcionado. Resultado que vocês têm dado aconchego para essa família que estava tão necessitada de ajuda. E vocês estão aí, né? Gratidão, Guto, pelo seu comentário. Obrigado por expor aqui, porque realmente uma responsabilidade quando vocês partilham essa questão tão importante. Obrigado de vocês estarem aqui contribuindo conosco. Roberto, quer falar? Eu ia falar outra coisa, assim. O que acontece? Eu não sei tu, né? Mas eu passei por algumas internações até eu aceitar o processo. Né? Identifico. E o que acontece? Essa resistência por achar que eu sou diferente, que eu sou inteligente, que eu sou melhor e tal. Então, o cara apanha até dizer chega, né? Até se ajoelhar e se render. Mas a gente sabe que são aqueles tratamentos padrões, comunidade terapêutica e psiquiatria, né? Medicação pesada ou trabalho num local retirado com muita disciplina. Por que essa questão de residência inclusiva, para mim, eu costumo dizer que é o tratamento que eu queria ter tido. Por quê? Porque muito tempo, eu, nos meus descaminhos, eu esqueci que existia uma praia, que existia um shopping, que existia uma namorada, que existia família, que existia televisão. Então, quando eles têm um futebol, uma academia, quando eles têm a oportunidade de ir na praia, eles vão na praia, tipo agora no verão, né? Bem próximo da praia, eles vão na praia e tal. E eles têm a oportunidade de cara limpa, de vislumbrar o mar, a natureza, o sol, o céu e a vida em si acontecendo. Porque quem está no uso de substância, tá? E eu vou colocar assim, muitas pessoas falam do álcool. O álcool é química igual a qualquer outra, sendo que é a única que tem a mesma abstinência que a heroína. As pessoas não sabem o quão pesado é o álcool. Que é a única droga que dá a mesma dependência, a abstinência física e pode condicionar e morrer de uma hora para outra, é o álcool. E as pessoas minimizam por causa da glamorização. Mas, assim, é dependência química igual. Então, quando eles vão para a praia, quando eles sentam, quando ele vê as pessoas passando, né? Tipo eu, assim, estou internado lá, daí eu tenho uma esposa, 2 filhos, o pai e a mãe. Um pouco passa ali um rapaz com o meu perfil, com o pai e a mãe dele. Eu olho e eu me projeto nele. Então, daqui um pouco passa com uma namorada, com um filho. Então, o despertar, eu vou te dizer, que eu acredito que vem mais fácil e eu tenho ouvido muito isso. Por isso que os nossos números são bem altos, sabe? O índice de depressão está bem alto. Porque eles param e contemplam eles nas outras pessoas. Daí eles têm a oportunidade de surfar, né? Tem a questão do futebol sintético ali, que eles vão para a quadra. Vão para a quadra, põem o colete, vão jogar um futebol, vão tomar um refrigerante, coisa que quando a gente está no uso a gente não faz de forma alguma. Exato. E do mesmo jeito no domingo. No domingo eles vão na igreja, no Bola de Neve. Né? O Bola de Neve foi criado por um dependente químico, tem uma roupagem. Inclusive, o Kid é daqui de Campinas, o pastor lá, pastor Kid. Então, assim, o que acontece? Tem muito dependente químico lá dentro. A liderança da igreja é composta por dependentes químicos. Né? Os louvores
né? Ou são os louvores numa música mais atualizada da galera da dependência química. Então, é o rock and roll, é o reggae, é um som que te chama, te coloca ali dentro. E está escrito na Bíblia, né? Que o que alimenta a nossa fé é ouvir a palavra de Deus. Lá dentro está sendo pregada a palavra de Deus. Eu canso de falar para as famílias, eles vão como quem não quer nada, para dar uma volta, para ver umas menininhas, só que eles entram na igreja, se sentem à vontade, porque se enxergam lá dentro e estão ouvindo a palavra de Deus. E a mesma coisa no sábado, eles frequentam o grupo de apoio, eles investem na Irmandade, eles olham para o lado. Como eu sou muito esperto e inteligente, eu olho para o lado e vejo o cara que eu acho que é menos que eu, está limpo ali há vários anos. O outro está há 2 meses. Daí eu penso, ele pode, por que eu não vou ficar também? Então, essa questão do dia a dia para nós, de irem para a sociedade, de ir para uma academia, eu sou contra ter uma academia dentro da instituição. Por quê? Institucionaliza. Eles vão para a academia, onde tem um instrutor, um ambiente saudável, tem aquela aparelhagem para criar o hábito. Vão trabalhar o organismo de maneira de produzir neurotransmissor de prazer ali, de forma natural, vai ajudar na desintoxicação. Esporte é disciplina. Então, são vários viés que vão tratando nessas saídas que eles têm como passeio ou benesse. Né? Um Muay Thai, um jiu-jitsu, um boxe, eles vão pegando disciplina, vão desintoxicando, vivendo em ambientes saudáveis e criando hábito de ir na igreja, de ir no grupo, de dar um passeio, de ir na praia, de jogar um futebol. Né? Daqui a pouco nós vamos começar. Da minha parte, eu gostaria que daqui a pouco a galera estivesse no cinema, porque quanto mais nós incluir dentro da sociedade, né? Porque o indivíduo se marginaliza, melhor. Então, o despertar tem vindo tão mais fácil, sabe, irmão? Porque a galera começa a se colocar onde ela nem sabia mais que existia. Tem muito bom. Muito bom, muito bom. Ó, estamos caminhando para quase no final e agora a gente vai falar única e exclusivamente do método resiliência, que isso faz toda a diferença, né? Porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, Roberto, Renata, tenho muito desejo de ir conhecer vocês, né? Essa importância que vocês fazem aí. Olha aí os comentários depois, olha o impacto que vocês estão causando na galera, na família, né? Olha que interessante esse comentário aqui, ó, da Angelita. Exatamente isso, a família adoece. E por muitas vezes esse adoecimento familiar acaba por atrapalhar o tratamento do mesmo. E é exatamente isso, gente. Uma resistência que eu, como conselheiro em dependência química, talvez o Roberto como consultor, a Renata como psicopedagoga, eles sabem que é exatamente aí que mora uma das questões muito importantes, que quando a gente vai falar de zona de risco e zona de proteção, infelizmente, não são todas as famílias que podem ser chamadas de zona de proteção. Por quê? Falta de conhecimento, falta de ir atrás de um grupo de apoio, falta da intenção. Né, Renata? Fala um pouquinho sobre isso. Da doença, que gera também uma outra doença, e então muitas famílias alegam, eu não usei droga. Então elas se blindam de uma maneira de não enxergar que elas necessitam buscar tratamento para proteger o seu ente. E é aquilo que eu falei, a gente larga 100% bem, a família vai lá e derruba. E daí, muitas vezes, ainda nós vamos buscar, né, achar erro ou culpa no nosso trabalho. E o nosso trabalho, como de qualquer outra instituição, deixa o indivíduo muito bem. Só que tem que ser um trabalho em conjunto, sabe? Muitas vezes eu confronto com família, eu tento conscientizar, eu tento discernir, às vezes eu fico bravo, porque as famílias resistem a ter um entendimento da necessidade de um tratamento também para poder ajudar, né, ali o seu ente. Vai lá, Renato, por favor. Bom, quando a gente pensou na metodologia, Jairo, ali do Resiliência, foi exatamente pensando nessa questão do acolhimento, a questão do entendimento do processo de adoecimento, né? E aí, como eu te falei, a nossa intenção ali não é trabalhar só a reinserção social e familiar do paciente em si, mas todos os vieses com os quais a doença está inserida, né? Então,
pensando na questão da pedagogia, hoje a gente trabalha muito forte no Resiliência a pedagogia da presença, que perpassa pelo acolhimento, mas não só pela fala a respeito de recuperação, mas um cuidado que eu, como gestora, tenho, responsável técnica, é de fazer com que todos os profissionais que estejam inseridos no processo de tratamento dos nossos pacientes realmente vivam recuperação, porque a pedagogia da presença, ela prega o quê? A aprendizagem pela observação, tá? Pela prática. Então, não adianta eu virar para você, não use drogas, não seja desonesto, não seja promíscuo, não seja, sei lá, tantos defeitos de caráter, né? Que orgulhoso ou prepotente, e eu ter um comportamento dessa forma. Tá? Então, a base da pedagogia da presença é exatamente isso, aprendizagem pelo exemplo, acolhimento e exemplo. Tá? Então, a gente faz isso não só com o nosso paciente, mas também com o nosso familiar. Então, eu costumo dizer que o Resiliência, Jairo, ele foi construído para salvar vidas e resgatar famílias. Tá? O nosso principal objetivo é esse. Porque o nascimento do Resiliência nasceu de um sonho, antes de mais nada, de Deus. Um propósito de Deus. Então, ele juntou pessoas, uniu pessoas para um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. Tá? E aí, por isso, a questão da espiritualidade tão forte também hoje dentro do Resiliência, né? Concomitante a isso, a gente também trabalha muito forte os 12 passos, até como falei no início da live, por entender que é uma metodologia perfeita, né? Porque ela é uma metodologia que ela engloba todas todas as diretrizes e todas as nuances que a doença precisa ser trabalhada, inclusive no contexto familiar, né? E buscando também essa questão da redução de sequelas da parte cognitiva. E aí, muito forte também a questão da pedagogia, onde, como eu comentei contigo esses dias, quando estávamos falando antes da live, de apostilas que propiciam esse paciente a trabalhar também a parte cognitiva dele, que é o que a gente estava falando ali no início, de levar o paciente a uma reflexão, de levar o paciente a uma conscientização, sem dar tudo de mão beijada. O principal objetivo do Resiliência é a autonomia do paciente, onde ele se torne protagonista da própria história, sem depender emocional, financeira ou fisicamente de qualquer outra pessoa. Né? Então, por isso que dentro do nosso cronograma, mas ele vai limpar banheiro? Vai. Ele vai fazer comida? Vai. Porque para ele ser dono de si, para ele poder gerir a casa dele, para ele ter uma autogestão da vida dele, ele precisa fazer coisas que pessoas normais fazem e que dentro do processo de adicção não se faz. Não se tem essa rotina habitual de casa. Né? Então, aí entra muito forte a questão não só dos 12 passos, mas principalmente da pedagogia. Que é o que eu estou ensinando para o meu paciente? Ele ter uma vida dentro de uma normalidade, de uma forma saudável. E, principalmente, entender que muitas vezes ele vai fazer coisas que ele não gosta. Não é todo dia que eu estou a fim de cozinhar, não é todo dia que eu estou a fim de limpar banheiro, não é todo dia que eu estou a fim de trabalhar. Mas eu tenho que ir. E aí entra a questão do cronograma e da obediência. É fácil para nós obedecermos? Né? Então, o viés do Resiliência é exatamente esse. É trazer essa reinserção social, familiar, de uma forma bem complexa. Dentro da questão educacional, tudo que envolve o social. Trabalho, educação, buscar que ele tenha essa autonomia, que ele seja protagonista da vida dele em todas as áreas, inclusive de gestão financeira, né? Quando a gente fala para eles assim, hoje você tem que entender que o quilo do frango ou o preço da resma de papel é tanto, e você vai ter que aprender a economizar, porque você vai ter um salário para receber no final do mês, e esse salário tem que dar para pagar tudo. Que é o que uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem o processo de dependência química faz. Lembrando que
os defeitos de caráter perpassam por todas as pessoas. Na dependência química, eles só são potencializados, tá? Outro diferencial que eu acho muito legal a gente trazer aqui do Resiliência são as terapias alternativas, tá? Hoje a gente tem trabalhado muito forte no Resiliência com aromaterapia, tá? E tem tido resultados muito legais, inclusive com redução de medicação de alguns pacientes com o uso de óleos essenciais de boa qualidade, tá? Temos também a redução de uso de cigarro, porque a gente faz uma redução de danos, né? Não dá para tirar tudo de uma vez. Então, eu tenho pacientes também que, com o uso de óleos, também fizeram redução de cigarro durante o tratamento. Olha que interessante. Tá? E a gente vem com mais novidade por aí, dentro dessas terapias aí holísticas para 2024. A intenção é que a gente também insira agora o Reiki, que já é uma terapia autorizada pelo SUS, né? Trazendo aí também a acupuntura para os nossos pacientes, para fortalecer essa parte mais de spa, vamos dizer assim. Muito bom! Sempre com viés terapêutico e entendendo dentro de um conhecimento científico o bem que todas essas terapias estão trazendo para os nossos pacientes, né? Que legal! Olha aqui, ó. Nós temos a doutora Miriam Dias, ela é fisioterapeuta. Oh, que legal! Aí, ó, que legal. Contribua com algum comentário da doutora Miriam Dias, que é nossa parceiríssima aqui do canal Recuperação em Foco. De repente, olha aí, uma outra parceria surgindo. É sempre bom, né? Outra coisa que eu acho importante falar, assim, é a questão do acompanhamento de egressos, tá, Jairo? Porque, assim, o nosso paciente, ele sai do tratamento, mas o que eu falo muito para eles é que eles têm uma família biológica, mas durante o processo de tratamento, ele ganha uma família de recuperação. Então, no Resiliência, a gente se torna uma família. Cada um que a gente vê em recuperação, a gente se alegra. Aquele que, de repente, tem ali uma recaída, a gente se entristece, porque sabe a dor para ele de recomeçar e a dor da família, né? Então, esse acompanhamento de egressos que nós temos é muito legal. Então, o Roberto, ele teve essa ideia de criar um grupo de pacientes, né, no WhatsApp que estejam vivendo recuperação. Então, essa é uma das formas que a gente não deixa de perder o contato com eles. Uma outra forma muito bacana é que vira e mexe os pacientes vão nos visitar na clínica. Olha que legal. Né? Então, às vezes, a gente vira e mexe, tô com saudade, posso ir aí ver vocês? Vem almoçar com a gente, vem participar de uma reunião, vem lanchar com a gente, vem dar o teu testemunho de como é que você está hoje. Então, a gente continua tendo esse retorno do nosso paciente para saber como que ele está no processo de recuperação, porque, como eu te falei, a gente se torna família. Cada paciente que entra no Resiliência, ele leva um pouquinho de nós e deixa um pouquinho dele em nós também. Né? Nós temos agora um paciente que está morando nos Estados Unidos, esses dias ele me ligou, e ele falando o quanto a recuperação dele tem a ver conosco, assim, o quanto, às vezes, ele está passando por situações, né, do dia a dia, e ele lembra de conversas que teve conosco, com a nossa equipe. Então, isso que faz a diferença no Resiliência. Eu acho que, quando se pensou no Resiliência, o Roberto foi muito feliz em pensar na parte do acolhimento, né, o acolhimento desse familiar, o acolhimento desse paciente, né? E a Renata, que é chamada de doutora Rapadura lá, pensando nessa questão mesmo da organização, da rotina, né? De colocar para eles que eles vão ter as coisas se eles merecerem, né? E não quebrar um pouco essa questão do rebebê, onde eles acham que eles vão fazer e que não vão ter consequências. Né? Então, quando se pensou no Resiliência, por isso que eu falo que o Resiliência ele uniu pessoas dentro de um propósito de Deus, porque o Roberto, dentro da história dele, ele trouxe muitas qualidades, ele trouxe muita expertise para o Resiliência, né?
E a Renata, dentro do conhecimento dela, dentro da expertise dela, eu te digo que eu sou muito mais teórica, dentro da prática, dentro do dia a dia do Resiliência, eu sou a responsável ali pelo estudo, e o Roberto muito forte na questão da prática, então acredito que por isso que Deus uniu, né, a teoria e a prática para o Resiliência hoje ser o que é. Então, tem dado muito certo por conta disso, porque hoje se opta em ter uma unidade onde a gente realmente vise um tratamento muito acolhedor, muito amoroso, realmente onde as pessoas se sintam em família, tá? E não só durante o processo de tratamento, mas principalmente depois. Então, é muito gratificante, Jair. Eu sei que a gente já está com o nosso tempo estourando aí, mas eu acho importante a colocar o quanto é gratificante todos os dias. Eu acredito que Roberto também. Eu recebo mensagem de paciente. Tô com saudade. Tô aqui em casa, mas estou sempre lembrando da senhora. Qual é o paciente que sente saudade da clínica que passou, Jairo? Difícil, hein? Qual é o paciente que tem vontade de ir lá lanchar, que tem lá vontade de pegar uma reunião, né? Então, é esse feedback que a gente tem todos os dias. E eu percebo o quanto o acompanhamento do egresso, o acompanhamento desse paciente que sai do tratamento é importante. Sim. Né? Porque como ele está tão vinculado a essa equipe, ele está tão vinculado a essa família de recuperação, ele sabe onde buscar ajuda, ele sabe onde gritar. Mesmo que ele venha a recair, ele sabe onde ele vai ter o suporte necessário para retomar o seu processo de tratamento, retomar a sua recuperação. Você falou uma coisa muito séria, muito legal e séria. Quem já assistiu o Avatar 2, né? Que para mim é um baita de um filme legal. Eles se comunicam nas conexões, né? Então, se eu me conecto a um ambiente que me proporciona carinho, afeto e devolver, né? Como diz muito bem o segundo passo, um poder superior poderia me devolver a sanidade. E aí eu me conecto com pessoas que têm o mesmo problema e uma equipe fantástica que vocês estão aí. Cara, nada mais, nada menos que voltar em forma de agradecimento. Lá na Bíblia tem um texto dizendo assim, que 10 pessoas foram curadas, mas um só voltou. Então, graças a Deus, hoje no Resiliência, 10 foram curados, mas uns 6 voltam, graças a Deus. A gente está um número legal aí, né? Então, isso é importante dizer. E principalmente, Jairo, eu acredito que Roberto vai fazer das palavras dele e as minhas, todo o trabalho que a gente desenvolve no Resiliência, ele é feito com muito amor. Né? Então, por mais que a Renata seja rapadura, por mais que a Renata às vezes pegue na orelha, Roberto também, né? Dentro do jeito dele de ser, é feito com muito amor. Então, cada paulada que a gente dá, cada fala que a gente tem com o paciente, ela é permeada de muito amor e principalmente de muita vontade que dê certo. Muito bom. Energia boa. Então, só uma coisa, antes de encerrar, nem que está encerrando, acredito, uma coisa extremamente positiva para o Roberto. Quando o dependente está na adicção ativa e está naquele processo ali, que ele está limpo ali, e está próximo de uma recaída, que fica tudo insustentável, com muita dor, muita dificuldade, ele pega e recai e vai para o uso da droga. O que tem acontecido muito? Ao contrário disso, toca o meu telefone e diz, Roberto, eu estou indo para a clínica. Então, a fuga deles, entre aspas, é para a clínica. E lá eles conseguem ficar protegidos, passar por aquela adversidade, passar por aquela crise, se fortalecer e retomar a sua caminhada. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. O cara não foge para a droga mais. Ele busca ajuda por sentir-se seguro na instituição. Nós temos casos da mãe, da esposa ligar, tu está muito diferente, o que está acontecendo?
e daqui a pouco a mãe dele fazer uma videochamada e dizer: o que está acontecendo? Está muito estranho. E ele dizer: realmente, estou muito estranho, porque eu vim para a clínica. Show, isso é um show, porque mudou a forma de reagir perante a crise, a dificuldade. Ele tem um lugar que ele se sente seguro e que vai fortalecer ele nessa crise, e que ele entende qual é o nosso processo maior. É o acolhimento que faz essa diferença. É muito interessante, só complementando ali o Roberto, Jair, a gente tem casos assim, ó, às vezes está tendo briga em casa com a esposa, a mãe está enlouquecendo lá. Roberto, posso passar o final de semana na clínica que está pesado aqui? Eu não estou dando conta. Né? Então, e antes de um processo de uso, isso que é o bacana. Né? Não espera a peteca cair, né? Não espera. É isso. Né? E a gente só liga para quem a gente confia, a gente só liga para quem a gente tem amor, a gente só volta para um lugar onde a gente se sente protegido. Muito bom. Né? Então, isso que eu acho que essa junção de teoria com prática deu muito certo, por isso que deu muito certo. Claro, dentro de uma orientação e de uma autorização divina. Padre Haroldo falava assim, diante de algumas falas, ele falava assim: antes de tudo, amar e servir. Acabou. Se você tem esse viés, cara, de acolhimento, dá tudo certo. Se você tem energia renovada todos os dias, dá certo. Eu sou algo que deu certo, uma história que deu certo. O Roberto é uma história que deu certo. E a Renata também. A Renata Apesar também. Eu costumo dizer, Jairo, que eu sou uma adicta não usuária em recuperação. Porque foi o que eu falei no início, não é porque nós não fizemos uso de substâncias que nós não temos defeitos de caráter e que não precisamos melhorar e evoluir todos os dias. Muito bom, muito bom. Ó, estamos de parabéns. Eu vou convocar outras vezes aqui, que vocês aceitem o convite, né? Vamos colocar aqui, ó, o Rafael. O vínculo é determinante dentro de qualquer processo terapêutico. Show de bola. Diante do quadro que a gente estava falando, né? A pessoa que se sente parte, que se sente vinculada, acolhida, cuidada verdadeiramente, ela permanece. Muito Amém. Bom, Rafael. E mais um aqui, ó. O amor é a única maneira de capturar o indivíduo no íntimo da sua personalidade. Viktor Frankl. Esse cara é o pai da logoterapia. Amo a logoterapia. Eu quero deixar, Jair, eu quero deixar 2 filmes que embasam muito o meu andar, o meu agir dentro da dependência química e dentro da minha vida profissional, que se chama Patch Adams, que a maioria das pessoas conhece. Mas tem um outro dentro da pedagogia, que é a minha paixão também, que se chama Dentro da Sala de Aula. Tá? Esse é um filme que, inclusive, ele está disponível no YouTube, gratuito. E ele conta exatamente a história de uma pedagoga numa sala de aula com vulneráveis. Muito bom. Então, são 2 filmes que eu gostaria de deixar aí para quem quiser assistir, mas principalmente para quem trabalha com dependência química. São 2 filmes aí que vale a pena assistir. Maravilha, maravilha. Bom, vou divulgar já aqui os arrobas, galerinha, ó, Instagram, ó, Renata Bauer, Roberto Ribeiro Campos e Resilienza Spa Terapêutico. Acesse lá, galera. Vocês vão ser muito bem acolhidos, orientados e, sem dúvida, com uma tremenda simpatia que esses caras têm aí para oferecer para vocês, tá? Ó, eu emociono todas as vezes que eu vou terminar uma live, porque há um ano e pouco atrás eu não sabia nem manusear meu celular. E hoje eu tenho a responsabilidade, né, de ser na frente de um canal onde pode oferecer para as pessoas o mínimo de acolhimento, o mínimo de orientação, e falarmos a respeito de uma questão muito importante, que é essa, que a gente sofre, pessoas sofrem, se dilaceram emocionalmente, e as pessoas necessitam de acolhimento e envolvimento. Então, que muito amor seja mandado agora para essa galera toda aí, né? E é isso. Antes de tudo, acho que é acima da média, né, o amor que a gente tem pelo que faz, né? Quero agradecer vocês. Renata, dizem que primeiro as damas, né? Chegando aí, hein, Jairo? Opa, tamo junto. Dizem que primeiro as damas, né? Então faça suas considerações.
Só quero agradecer o convite, dizer que toda parceria, todo conhecimento dentro da área de dependência química nunca é demais. Colocar para as famílias que vocês não podem esquecer que a dependência química é uma doença. Então, o tratamento, a equipe técnica, ela sempre vai falar aquilo que é necessário para o processo de tratamento do paciente. Uma coisa que acontece muito, eu acho importante falar isso só para fechar, Jairo, importante falar o seguinte, às vezes as famílias falam assim, não, mas eu já posso levar para casa, ele já tá bom, tá? É a mesma coisa que você chegar num hospital e achar que você, que não é técnico, que não está acompanhando aquele paciente, vai dar alta para ele, tá? Então, assim, quando a equipe técnica falar, ele precisa de mais um pouco de tempo, ouçam, entendam que o nosso olhar, a nossa observação dentro desse paciente, ele perpassa o emocional. E a gente só está ali porque a gente quer que ele saia dali para que ele nunca mais volte. Tá? Então, assim, agradeço demais o convite. Daqui a pouco eu estou chegando aí. Quero conhecer o lugar que tu trabalhas também, trocar muita ideia. Agradecer a todos que nos acompanharam, tá? Dizer que realmente nosso trabalho é com muito amor, com muito carinho. Fiquem com Deus. Aproveitem o carnaval dentro de um processo de recuperação e sobriedade e serenidade. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E nunca esqueçam, primeiro passo, peçam ajuda. Por mais difícil que seja passar por cima do orgulho e da prepotência, peçam ajuda. A gente não nasceu sozinho, nós moramos numa comunidade, nós moramos em sociedade por um motivo. Nós não estamos sozinhos. Tá? Obrigada, Jairo, de coração. Um grande beijo. Fiquem com Deus, todos vocês. Que Ele possa iluminar a vida de vocês todos os dias. Muito bom. Robertão, sua vez, querido. Olha, Tiara, agradecer pelo convite, dizer que nós estamos sempre disponíveis aí para o que nós pudermos colaborar, tá? Agradecer a Deus, né, por todas as oportunidades, aí, principalmente por estar podendo ajudar, a colaborar de alguma maneira a salvar vidas e dizer para todo mundo que a gente está sempre à disposição, sempre disponível para ajudar realmente, tá bom? E agradecer a todos que nos acompanharam aí, tá? Tenham uma boa noite. Muito bom, muito bom. E aí, galera, agora, assim, dia 12, nós vamos ter uma live no meio do carnaval, falando algo muito interessante. Um psicanalista e um psicólogo comigo, para a gente dividir aqui muita coisa boa. Gente, gratidão, Deus abençoe. Vamos marcar uma próxima, que com certeza vamos vibrar mais uma vez. Tá bom? Grande beijo e abraço a todos aí. Só fique mais um minutinho para a gente encerrar. Tchau, tchau, pessoal.